Preste bem atenção nessa pergunta. Você teria uma resposta para ela? Você sabia que muitas infecções, olha só a pergunta, você sabia que muitas infecções hospitalares começam pela boca? Sim ou não? Agora vamos ver qual a principal causa das doenças mais comuns na boca. A placa bacteriana ou biofilme é uma película transparente e pegajosa que se adere aos dentes quando não é realizada uma correta escovação. A placa fica visível quando é colorida artificialmente. É formada por bactérias que se nutrem dos restos de alimentos, sendo a causa principal das seguintes doenças bucais: as cáries, da gengivite e a periodontite. A placa favorece o mau hálito e a formação de tártaro ou cálculo. Agora vamos revisar no que essas doenças que afetam os dentes e as gengivas consistem e como podemos prevenir. A cárie é uma doença infecciosa que ataca as estruturas duras dos dentes. Começa quando as bactérias atuam sobre os restos de comida, produzindo ácidos que podem chegar a destruir o esmalte, a dentina e, em alguns casos, até a raiz do dente. Se seu progresso continuar, causa dor, até provocar a morte do nervo e pode finalmente formar um abscesso. Cálculo dental ou tártaro. Quando a placa bacteriana não é removida, começa a endurecer, formando o cálculo dental ou tártaro, que se adere ao dente, favorecendo a retenção de mais placa bacteriana. A gengivite é reconhecida pelo sangramento e a inflamação das gengivas devido ao acúmulo de placa bacteriana e cálculos. É a etapa inicial da doença da gengiva. É reversível se for realizada a escovação correta com o uso de fio dental. A doença da gengiva, chamada também de periodontite, é o estado mais avançado da doença da gengiva, na qual se apresenta perda de osso e das fibras de ligamento que rodeiam a raiz do dente. É reconhecida pelo sangramento, supuração e mobilidade dos dentes, podendo causar a perda do dente. Explicar ao cliente, independentemente do nível de consciência, sobre o que vai ser feito, orientando-o no que poderá ajudar. Preparar o ambiente, fechando a porta do apartamento ou colocando o biombo se for enfermaria. Proceder à lavagem básica das mãos, para prevenir infecção. Aproximar do cliente o material a ser utilizado. Calçar luvas para procedimentos.
Coloque a toalha com impermeável embaixo da cabeça do paciente. Colocar a toalha sobre o tórax do cliente. Colocar a cuba-rim próximo ao queixo do cliente. Posicionar o cliente lateralizando a cabeça, se permitido. Essa posição é indicada para evitar que o cliente aspire. Observar as condições da cavidade oral. Realize o exame físico da mucosa oral. Monte o aspirador se o paciente estiver inconsciente. Umedecer a escova na água ou espátula com a gaze, colocando creme dental ou antisséptico, iniciar a escovação. Gengiva e dentes inferiores. Depois, gengiva e dentes superiores. Sempre trocando a espátula com a gaze. Limpe o palato, as bochechas. E por último, a língua em movimentos leves. Enxugar a boca com a toalha. Retire a cuba, a toalha. Deixe o paciente confortável e o ambiente em ordem. Proceder à lavagem básica das mãos. E proceder às devidas anotações. Data, hora, solução usada, condições da mucosa oral e intercorrências. É exatamente isso. E as coisas estão mudando não só para o lado do sul, como aqui para o lado também do nordeste. A presença de cirurgião dentista na equipe de UTI está sendo uma coisa realmente real, né? E nós vamos conversar com ela. Afinal, doutora, a odontologia, no caso, né, ela sempre teve presente no ambiente hospitalar. Porém, o que a gente verificava muito era o cirurgião bucomaxilofacial. Todas as pessoas que vão hoje, por exemplo, no hospital de trauma, percebem que existe hoje a presença do cirurgião bucomaxilofacial. Só que a odontologia hospitalar, hoje, a gente percebe que em muitos hospitais, que é o caso da Frei Damião, Arlindo Marques, já há uma presença do dentista, do clínico, né? Já começa a ser observado isso. É a pura realidade? E isso vem engrandecer a odontologia, porque o cirurgião bucomaxilo, nossos colegas, eles continuam fazendo o trabalho, só que a equipe agora, ela cresceu mais. Então, nós temos clínicos, temos outras especialidades que estão relacionadas com o ambiente hospitalar. E aí, além do cirurgião bucomaxilo, né, já é possível observar outras especialidades da odontologia também nos hospitais públicos. E em breve,
possivelmente também vai ter nos hospitais privados. Inclusive, isso já é comum já no sul do país. Olha só, os cuidados bucais dos pacientes de UTIs são essenciais para evitar a proliferação de bactérias e fungos, que além de prejudicar a saúde bucal e o bem-estar do paciente, pode também prejudicar outros órgãos e sistemas, agravando o quadro clínico e prolongando a estadia na UTI. Isso é, né, depoimentos de profissionais que vêm acompanhando esses pacientes em UTI. Segundo os especialistas, as bactérias que causam a inflamação da gengiva entram na corrente sanguínea e podem se alojar nas artérias que irrigam o coração. Elas seriam responsáveis ainda por contribuir na obstrução da circulação do órgão, o que pode levar a um infarto. Existem enfermidades que acometem também a cavidade oral. Então, esse paciente é um paciente que tem a síndrome de Stevens-Johnson, que é causada por uma reação alérgica. E, assim, a mucosa oral foi toda, você está vendo aí, comprometida, né? Comprometidas. Esse é um paciente de UTI, não é isso? É um paciente de UTI, onde nós temos lesões bolhosas, hemorrágicas também. Não só a nível de boca, como também a nível de todo o rosto, né? A nível de rosto também. Então, esse paciente é um paciente que é tratado como um grande queimado e nós fizemos um contato com toda a equipe e eu pedi para fazer aplicação de laser. Esse aí já é o momento da atuação da colega dentista intensivista aplicando o aparelho laser desse quadro nós aí. Nós fizemos a laser terapia para ajudar nesse tratamento, né? Porque o laser ele tem uma atividade anti-inflamatória e também diminui muito a sintomatologia e ajuda a recuperar mais rapidamente essas lesões na cavidade oral. Olha só como o quadro já está modificando. A gente já percebe que só a aplicação do laser, logicamente, existe outros medicamentos que foram feitos, né? O tratamento, né? O tratamento é compatível. Nós atuamos somente na nossa região, né? No que é relativo ao cirurgião dentista. Não dá para mostrar todas as fotos, mas eu tenho toda a sequência, então foi assim uma coisa muito rápida. Então, a nível de lábio já está havendo uma regressão total. Uma regressão, né? Tem toda uma sequência. Então, com 15 dias, esse paciente ele já estava com uma recuperação muito boa. Nesse caso agora, doutora, nós temos mais um caso de um paciente também de UTI. É um caso que é bem característico, esse quadro a nível de boca. Essa situação aí foi o que? Então, esse paciente, nós temos no hospital onde eu trabalho, pacientes que passam um bom tempo dentro da UTI. São pacientes que têm a síndrome de Waardenhoffmann. E eles têm umas características, principalmente eles têm micrognatia e eles têm uma hipotonia, tem um quadro bem característico e não ocorre a erupção dos elementos dentários, né? Não conseguem romper devido a essa gengiva, ela está muito rígida, muito queratinizada, por não ter função nenhuma, por não ter mastigação. É um paciente que evolui para a traqueostomia. E aí nós fizemos uma olectomia para melhorar e para haver a erupção dos elementos